Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? E nós já vamos começar fazendo, né, a correção da atividade para iniciar e também, né, da leitura e interpretação do texto que foi passado na aula anterior, né, que é uma menina do seu tamanho. Então, vamos lá. Na atividade para iniciar, que vocês iam responder no caderno de vocês, né, de língua portuguesa, tinha 3 pontinhos que vocês iam responder. O primeiro é o que você observa na cena. Então, aí você ia registrar aquilo que você observou. Mas, de forma geral, né, a gente vê aqui, né, nesta imagem que está nas 2 páginas iniciais do capítulo, né, a gente vê que a turminha do Ética está observando um cartaz onde está demonstrando, através de imagem, o processo de metamorfose da lagarta, onde ela se transforma em borboleta, né? Então, a gente chama esse processo de metamorfose, que é essa transformação, essa mudança. No outro pontinho, diz assim: você já havia visto uma imagem como esta antes? E em que situação? Então, você ia dizer se já viu uma imagem parecida com essa, em que situação você viu? Onde, como, quando, né? Se você lembrar. E o outro pontinho: o que você imagina encontrar em um capítulo que tem este nome e que começa com esta imagem? Porque o título do capítulo é Tudo Muda, Tudo Sempre Mudará. Então, já nesse título, a gente vê, né, que a gente vai falar sobre as transformações, que no mundo tudo sempre vai mudar com a passagem do tempo, né? Então, vamos lá. Então, a atividade seguinte era a leitura do texto, né, uma menina do seu tamanho, que vocês iam ler. Esse texto é de Ana Maria Machado. Tinha também a pequena biografia falando um pouco da autora. E vocês iam responder aí o exercício da página 35, 36 e 37. Então, vamos lá. No número 1, você ia fazer uma pesquisa no dicionário, né, da palavra que está destacada aí em negrito nesse trecho, que diz assim: mas como o corpo do bolão já estava tão maduro, que daí a pouco desborrachava, e Helena queria, porque queria, continuar com o seu bolão. O jeito foi fazer um de abóbora, daquelas compridas que dão voltinhas. Então, no dicionário, você não ia encontrar a palavra esborrachava, porque aqui o verbo, né, ele está... você encontrar o verbo lá no dicionário no infinitivo, que é terminado em ar, né, em er, em ir. Então, no caso da palavra esborrachava, você vai encontrar esborrachar, né? E o significado é estatelar-se no chão, cair, esmagar, né? Então, esborrachar quer dizer cair, né? De uma forma que se machuque, né? 2. Releia o trecho a seguir para responder ao que se pede. Era sempre assim. Na hora de ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam à noite conversando no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com um espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengo e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo manha. De acordo com o texto, os fatos narrados se passam na cidade ou no campo. Então, se passa no campo. Por quê? Porque a gente vê aqui quando diz na hora de trabalhar na roça. E a gente sabe que a roça, as plantações são mais comuns, né? Na zona rural, no campo. Então, seria aqui no campo. Também tem fala de terreiro, né? Que é um espaço grande assim na frente da casa, que é comum no campo. 3. Quem é o personagem principal da história? Então, o personagem principal da história é a Helena, certo? Então, vocês iam colocar que o personagem principal da história é a Helena. Aí abaixo tem um lembretezinho, né? Uma história pode ter uma ou mais personagens. O personagem de uma história é aquele que participa da ação do texto. Ele pode ser principal ou secundária. O personagem principal, que também recebe o nome de protagonista, tem maior importância nos acontecimentos narrados. Então, nessa história, Helena, né, ela tem
uma importância principal, né? O personagem secundário tem importância menor no que está sendo narrado. Aí vocês iam aí para a página 36. Questão 4. Assinale a alternativa correta sobre o texto lido. O narrador do texto é um narrador personagem ou um narrador observador, pois conta, mas não participa dos fatos narrados. Então, nesse caso aqui, quem narra a história é alguém que está observando o acontecimento. Então, é um narrador observador. Então, na questão 5, o que a Helena queria entender? Então, a Helena, ela queria entender qual era o real tamanho dela, né? Ou seja, se ela era pequena ou grande, para desse modo ela poder compreender melhor. Porque, como diz no texto, em algumas situações as pessoas achavam ela pequena demais, em outras situações ela grande demais, né? Por quê? 6. Por que a Helena não podia se ver por inteiro no espelho de sua casa? Então, a Helena, ela não podia se ver por inteiro no espelho de sua casa, porque o espelho era pequeno e ficava no alto, em cima da pia. Desse modo, ela podia ver apenas por partes, né? Então, porque o espelho era pequeno e ficava num lugar alto. 7. Quem a Helena procurou para tentar compreender a questão do tamanho? Então, para tentar compreender, né, a questão do tamanho, Helena procurou o seu brinquedo bolão, o boi feito de mamão. 8. Por que Helena não procurou os adultos para que explicassem o que ela queria entender? Então, a Helena, ela não perguntou aos adultos a questão do tamanho dela, né? Porque ela achou que deveria procurar quem estava sempre mudando. E gente grande já é grande, né? 9. Releia o trecho do texto e depois explica o que você compreendeu. Quando a gente gosta de alguém, não faz mal se esse alguém engorda ou emagrece, fica cabeludo ou careca. Então, essa resposta, ela era pessoal, né? Você ia dizer o que você entendeu dessa questão. Mas, de fato, né, o que quer dizer é que quando a gente gosta, a gente deixa os defeitos de lado, a gente só consegue enxergar as qualidades, né, da pessoa, do ser, né? Então, a gente deixa de lado a gente sabe que tem os defeitos, mas a gente esquece, a gente dá prioridade às qualidades, né? Quando a gente gosta muito de alguém. Então, seria basicamente isso. Na questão 10, vocês iam ler esse trecho do texto e depois iam fazer o que se pede. Eu não vou ler porque ele é muito grande e a gente vai tomar muito tempo, né? Mas vocês iam responder, né? Bolão e Helena, ao conversarem sobre mudanças, sobre tamanho, estão revelando entendimentos diferentes sobre isso. Que diferenças são essas, né? Então, as mudanças, elas estavam relacionadas à distância. Quanto mais perto, maiores são as coisas, né? E quanto mais longe, menores elas são. Já para Helena, e segundo o Bolão, né? Já para Helena, as mudanças estavam relacionadas ao desenvolvimento, ao que podemos ou não fazer com a idade que temos. Não é questão de tamanho físico, de altura, mas de amadurecimento. Então, no caso de Bolão, ele estava entendendo a questão do tamanho em si, né? Da proporção. Então, para ele, quanto mais distante, menor ficava o tamanho. Quanto mais próximo, ficava maior o tamanho. Já a Helena, ela não estava falando do tamanho da estatura, ela estava falando da questão do amadurecimento. Então, falando de forma resumida, né, para o Bolão, né, a mudança se referia à distância. Já para a Helena, as mudanças eram relacionadas ao amadurecimento, ou seja, as pessoas amadurecerem conforme o tempo vai passando, né? Então, vamos agora para a questão 11. Na história, né, letra A, na história, Helena conversa com seu brinquedo favorito, Bolão. E ele também conversa com ela, respondendo às perguntas da menina. Na vida real, isso é possível? Então, lógico que não, né? Na vida real, isso não é possível. As crianças, elas podem até conversar com os brinquedos, mas eles não vão responder, né? Porque na vida real, os brinquedos, eles não têm personalidade, eles não têm características humanas, né, de comportamento, de fala.
Então, na vida real, isso não poderia acontecer, é apenas um fato fictício, né, da história. B. Em sua opinião, Bolon estava realmente conversando com Helena? Explique sua resposta, né? Lógico que não, era a imaginação da Helena. Ela era uma criança muito criativa, muito sonhadora. Então, para ela, ele respondia, porque era a expectativa que ela gerava no brinquedo, né? Ele responder os questionamentos dela. Mas a gente sabe que, na real, ele não estava respondendo, ela estava conversando e imaginando a resposta do brinquedo, né? Então, era isso. Aí, agora, minha gente, nós vamos aí para a página 38, que é a seção "E você, o que acha?". Aí, a gente tem aqui uma imagem bem interessante, né? De uma menina, né? Veja só toda a situação, o que é que a cena está representando, né? Qual é o ambiente, em que horário está acontecendo, né? O que de fato a imagem está representando em seus detalhes. Aí diz assim: na história, a personagem Helena vive um grande conflito, pois ora os adultos lhe diziam que ela era pequena para fazer uma coisa, ora eles lhe dizem que ela é grande para fazer outra coisa. Aí agora vocês vão responder isso aí. No dia a dia, você também vive esse tipo de conflito? O que os adultos dizem a você? Que você é pequeno ou grande demais para fazer o quê? Então, você vai listar, vai dizer aqui. Em que situação o seu pai disse que você é pequeno ou grande demais? Por que você acha que isso acontece? Você concorda com o que os adultos lhe dizem? Por quê? Você já ouviu um adulto dizer a outro que ele não tem idade para fazer isso ou para fazer aquilo? Os adultos conversando e entre si eles dizendo, né? Ah, você não tem idade para fazer isso. Aí você vai escrever aqui abaixo um parágrafo sobre como você se sente nessa situação. Nessa situação em que, ora, o adulto diz que você é pequeno demais para fazer aquilo, ora, ele diz que você é grande demais para fazer aquilo. Então, para você escrever esse parágrafo, veja que a gente tem aí 7 linhas, né? 7 linhas. Então, eu não quero uma frase, uma palavra, eu quero que vocês completem aí, fazendo um parágrafo, respondendo a todos esses pontinhos aqui. Leia novamente cada pontinho e vá formando o seu parágrafo na cabeça e depois você transcreve para cá. Com todas as respostas, só que num texto só, né? Num parágrafo só, aliás. Aí agora, minha gente, nós vamos, né, fazendo essa atividade de você o que acha, aí a gente encerra a sessão da interpretação. Aí agora nós vamos para a sessão Encontro com a Língua, né, que é quando a gente estuda gramática. Então, aqui nós vamos estudar o uso da palavra traz, com S com acento, traz com Z e atrás. Eu não sei se você sabia, mas existem essas 3 formas, né? Existe traz com S e acento, traz com Z e atrás com A antes, né? Então, vocês vão estudar agora em que situação a gente usa cada um desses. Só que aqui, né, a forma de se aplicar esse conteúdo não é logo dizer como é que se emprega, é você reconhecer em frases o uso de cada uma dessas 3 expressões. Então, na questão 1, diz assim: releia este trecho extraído do texto. Então, aqui você vai ver o uso de alguma dessas 3 palavras dentro do texto que a gente leu, que é o texto anterior. Aí, o trecho vai ver, era assim. Ela era pequena na frente e grande atrás. Ou grande na frente e pequena atrás. O que a palavra destacada, ela indica na frase? Se for preciso, consulte o dicionário. Então, se você não conseguir explicar com suas próprias palavras o que significa aqui nessa expressão a palavra atrás, aí você vai pesquisar no dicionário e vai dizer aqui, essa palavra, ela tá com que sentido, né? Você vai escrever aí.
2. Agora leia a frase. A infância traz boas lembranças. O que a palavra destacada significa? Você vai escrever aqui. Aí ele diz que se for preciso, se você sentir dificuldade, né, em responder com suas palavras, você vai pesquisar ela no dicionário e dizer o que traz com Z significa. 3. Escreva uma frase com cada palavra. Porque, minha gente, é assim. Na questão 1 e 2, você já descobriu o significado de atrás e de trás. Aí agora, você vai empregar esse significado nas suas frases. Então, a primeira frase que você vai fazer é com a palavra atrás e a segunda frase com a palavra trás, já que você, na questão 1 e 2, descobriu o significado de cada uma delas. 4. Assinale a palavra que melhor substitui por trás. Helena apareceu por trás de Bolão, que levou um susto. Então, nesse caso aí, a expressão por trás, ela significa detrás ou depois. Aí você vai marcar um X. Na outra página, a gente tem aí a página 40, né? Questão 5. Complete com trás, com acento IS, trás com Z ou atrás. Letra A. Helena brincava, aí tem um tracinho de sua casa. Você vai botar se é trás com S, trás com Z ou atrás. B. A menina não sabia o que havia por tracinho daquela história. C. Bolão estava, tracinho, da árvore. Você vai completar nesse tracinho, né? D. Por tracinho da máscara, a menina está sorrindo. Essa história, tracinho, alegria para a garotada. E a última F, a menina, sempre uma novidade para a brincadeira. Então, aqui você vai empregar com trás, com S, trás com Z ou atrás. Aí, a gente tem aí a professora Cecília, né, com a turminha do ética em sala de aula. E ela diz, trás e atrás são sinônimos e indicam posição posterior, ou seja, posterior é frente, né, à frente. Trás com Z, por sua vez, é uma conjugação do verbo trazer, na terceira pessoa do singular do indicativo. Ele ou ela traz. E na segunda pessoa do singular do imperativo, traz tu. Então, veja só, que traz aqui, ele vem do verbo trazer, né? É uma ação. Aí, agora, nós vamos estudar, porque a gente já viu os pronomes, né? Nós já vimos os pronomes pessoais, os pronomes do caso oblíquo, né? Os pessoais, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os do caso oblíquo, né? Que eu não vou listar todo, que é enorme, mas tete, contigo, cesse, consigo, né? E oase, aí por diante. Aí agora a gente vai ver aqui abaixo os pronomes interrogativos, que a gente já, pela palavra interrogativos, a gente já vê que são aqueles usados para se fazer uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Então, leia as frases e responda ao que se pede. Aí a gente tem, que tamanho, afinal, tinha Helena? Quantos anos ela tinha? Quem era Bolão? Qual era o brinquedo preferido de Helena? Então, na letra A, vocês vão responder. Qual é o sinal de pontuação que aparece no final de todas as frases? Isso aqui é batata, né, minha gente? Não tem nada de difícil nisso. B. As 4 frases, elas são frases declarativas, que estão declarando algo. Frases interrogativas, que estão fazendo uma pergunta, uma interrogação. Ou uma frase exclamativa, onde ele está exclamando, né? Falando de forma bem espontânea. 7. Leia esta, já é a página 41, né? Leia estas frases do texto e depois circule em cada uma os pronomes interrogativos. Espelho meu, que tamanho tenho eu? Tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora. Quem poderia ser? Então, vocês vão ter que circular aqui nessas duas frases, né?
os pronomes que são interrogativos, aqueles que são usados para se fazer uma pergunta. Aí vocês vão circular eles nas frases e depois vão escrever eles aí nessas linhas. Aí a gente tem aí a professora Cecília, né? As palavras que, quem, qual e quanto são pronomes. Nas frases interrogativas, elas são chamadas de pronomes interrogativos. Também são pronomes interrogativos as variações desses pronomes, que são qual ou quais, e quanto no masculino, ou quanta no feminino, quantos no plural, quantas no... Aliás, quantos, quanto no singular, e quantos no plural, aí quanta no singular e quantas no plural. Então, essas variações de plural, de singular, né? Elas também são consideradas pronomes interrogativos, que é quais, quanto, quantas. Aí, agora abaixo, frase interrogativa direta e indireta. Só que para não confundir a cabecinha de vocês, eu quero que vocês façam, aliás, só até a página 7. Porque eu não quero confundir com vocês, né? O uso da palavra trás e atrás com... e também vocês já fizeram uma parte do pronome interrogativo, e esse aqui ele é mais aprofundado, né? Que é quando é uma interrogativa direta e indireta. Então, isso aqui eu vou explicar só na próxima aula, para não confundir a cabecinha de vocês. Então, hoje, vocês vão fazer só até a questão 7, tá certo? Aí, quando for na próxima aula, eu corrijo até a questão 7 e explico esse novo conteúdo, que é frase interrogativa direta e indireta, para não ficar confusinha a cabeça de vocês, tá certo? Então, por hoje, minha gente, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, viu? Que eu ajudo vocês. E desejo a vocês bom estudo e um bom início de semana. Um beijo e até a próxima aula.